O Bitcoin não anda mais nesse script programado que todo mundo está acostumado. Então, se tu acha que os ciclos de 4 em 4 anos ainda estão em vigor, é bem provável que tu vai se decepcionar no futuro. Então, se tu acha que o pico do Bitcoin já aconteceu no final do ano passado, assiste esse vídeo até o final, onde eu vou te provar o contrário, mostrando algumas métricas e alguns indicadores que mostram um caminho muito diferente para o Bitcoin daqui para frente. É possível medir os ciclos de 4 anos do Bitcoin de diversas maneiras. Alguns medem os ciclos utilizando os topos, outros podem utilizar os fundos. Ou também é possível utilizar a data dos halvings para tentar identificar exatamente os ciclos de 4 em 4 anos do Bitcoin. E, inclusive, os ciclos de 4 em 4 anos acontecem muito por causa dos halvings, que justamente é um choque de oferta, quando o protocolo corta pela metade a quantidade de Bitcoins que entram em circulação, mais precisamente a cada 210 mil blocos, que acontece na média a cada 4 em 4 anos, como muita gente já sabe. E esses ciclos de 4 anos aconteceram muito por causa disso, porque é um choque de oferta. E a regra da oferta e demanda é muito simples. Se a oferta cai pela metade e a demanda continua igual ou constante, é natural que esse ativo vai subir de preço. Só que um corte pela metade na demanda é uma coisa muito significativa. Portanto, isso pode funcionar no início, onde os primeiros cortes são muito significativos, mas se a gente cortar alguma coisa pela metade de novo, daqui a uns 5, 6 ou 7 cortes, isso não vai mais ser tão significativo assim. E tu pode ver aqui nessa planilha que o primeiro bloco, lá no Genesis Block do Bitcoin, a taxa era de 50 Bitcoins por bloco, ou seja, a cada 10 minutos na média. Isso significa 7.200 Bitcoins por dia e 2.628.000 Bitcoins por ano. Então lá no primeiro ano, a inflação do Bitcoin era muito alta. Daí no primeiro halving, em 2012, cada bloco passou a ser 25 Bitcoins, o que dá 3.600 Bitcoins por dia. Depois no halving 2, o bloco foi para 12,5 Bitcoins por bloco, então a cada 10 minutos, lembrando. Isso por dia significava 1.800 Bitcoins. Depois no terceiro halving, em 2020, foi para 6,25, o que dá 900 Bitcoins de inflação por dia. Daí no halving 4, que foi o último, foi para 3,125 Bitcoins por bloco, o que dá 450 Bitcoins por dia, sendo 164.250 Bitcoins por ano. Então tu pode ver que conforme o tempo passa, cada vez menos esse corte na inflação do Bitcoin, que é programada no código, inclusive ninguém consegue alterar isso daqui. Então dos 21 milhões de Bitcoins que vão ser minerados no total, 20 milhões já foram minerados até este exato momento da gravação desse vídeo aqui, o que já representa aproximadamente 94% da quantidade minerada que já está em circulação. Então essa parte da oferta que eu comentei não vai mais ter um impacto tão significativo quanto a demanda. E como a gente já sabe, ela continua subindo. E para deixar bem claro, eu ainda acredito em topos e fundos. Qualquer mercado funciona assim. Eu só não acredito mais nesses ciclos de 4 anos muito previsíveis. E sempre tenha em mente, quanto mais gente acha que algo vai acontecer, justamente o oposto acontece. Até porque o Bitcoin reage muito mais à liquidez global, como eu já comentei aqui em outros vídeos. Então se tu ainda não viu os vídeos sobre esse assunto, entra aqui no canal e assiste depois desse vídeo. Hoje em dia, a liquidez global é muito mais relevante do que os ciclos de 4 em 4 anos do Bitcoin, que podem ter sido sim relevantes no passado. Mas se algo aconteceu no passado, não significa que vai acontecer exatamente igual no futuro. Então aqui, ao invés de usar os halvings para identificar os ciclos de 4 em 4 anos, eu vou utilizar do fundo até o topo, para medir quanto tempo cada ciclo durou. Então o primeiro ciclo foi de 110 semanas, que totalizou 50.000% de retorno. Depois o segundo ciclo foi de 120 semanas, o que gerou quase 10.000% de retorno. Depois o terceiro ciclo foi de 152 semanas, que deu 2.000% de retorno. E se tu acredita que o último pico já aconteceu, isso seria 150 semanas, totalizando 700% de retorno, da base até o topo. Mas isso é se tu acredita nisso, porque eu definitivamente não acredito. Já de cara aqui tu consegue ver um padrão, né? Conforme o tempo passa, os ciclos vão ficando mais longos. E é natural que isso acontece, porque quando um ativo fica maior, precisa uma quantidade muito maior de capital para conseguir mover esse ativo. Então, quanto mais o valor de mercado desse ativo crescer no futuro, mais tempo ele vai demorar para se mover, porque é muito mais capital envolvido. Então, se baseando exclusivamente na proporção histórica dos últimos ciclos, o quarto ciclo ficaria entre 180 semanas, num cenário mais proporcional conservador, e até 205 semanas em um cenário de alongamento acelerado. Então, se a gente aplicar esse intervalo aqui no gráfico, o ciclo de 180 semanas teria
teria um pico lá em maio desse ano, de 2026. E o ciclo de 205 semanas teria um pico lá no final de outubro de 2026. Então essa é a janela proporcional, levando em conta a proporção dos últimos 3 ciclos. Cada ciclo ficando um pouco maior conforme o tempo passa. Perfeito, então agora que a gente tem um intervalo de datas para o próximo pico, vamos tentar prever qual vai ser o preço se o pico acontecer em maio ou se ele acontecer em outubro de 2026. E para isso eu vou utilizar esse indicador aqui que eu desenvolvi, é o crescimento logarítmico do Bitcoin, que é essa linha amarela que tu tá vendo aqui. Então com essa linha a gente consegue ter uma noção do preço médio do Bitcoin, levando em conta os retornos decrescentes, como eu comentei antes. Eu também acredito que essa curva não vai ter esse formato espiral para sempre, ela vai ser mais uma curva em S, quando o papel moeda eventualmente perder por completo o seu valor, levando então o Bitcoin como unidade de medida global. Mas isso só vai acontecer quando não houver mais nenhum papel moeda no mundo, inclusive o dólar. E isso ninguém sabe quanto tempo vai levar. Mas quando isso acontecer, essa curva aqui vai ter esse formato aqui em S, levando ao fim esse sistema monetário keynesiano que a gente conhece hoje. Mas isso fica para um outro vídeo. Então, usando essa linha do crescimento logarítmico, eu também criei um canal logarítmico que mostra os possíveis fundos e topos do Bitcoin no futuro. Então, alinhando esse canal logarítmico com o possível próximo ciclo do Bitcoin, em 180 semanas, o preço estaria em $308 mil. E em 205 semanas, o preço estaria em $353 mil. Então, sendo assim, o próximo pico seria entre 300 e 350 mil dólares. E se tu quer saber a minha opinião, eu não acho tão ridículo assim, eu até acho conservador. Mas tu não precisa acreditar nas previsões de um cara aleatório aqui no YouTube. Comenta aqui abaixo a tua previsão. Tu acha que o pico do Bitcoin já aconteceu ou tu acha que a gente vai ver novas máximas históricas em breve? E se tu gostou desse vídeo, não se esquece de dar o like e se inscrever no canal para que esse vídeo chegue a um número maior de pessoas, para que elas também entendam esse possível cenário. E por esse vídeo era isso, eu te espero no próximo.